Olá, bom dia! Bem-vindos a esta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Hoje é dia de festa, a igreja se veste com as cores do martírio para celebrar Santiago Maior. E o nosso abraço de aniversário vai para Cleusa Vieira Pimentel, de Rondônia. Muita luz para você, viu? Parabéns! Este podcast é um oferecimento ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Jesus e os discípulos estão a caminho de Jerusalém. Jesus sabe que o matarão. O profeta Isaías já o tinha anunciado, Isaías capítulo 50, 53. A sua morte não será fruto de um destino cego ou de um plano pré-estabelecido, mas será consequência do compromisso assumido livremente de ser fiel à missão que recebeu do Pai, junto com os pequenos da sua terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Amém. Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o hino que nos é apresentado no Evangelho de hoje é um contraponto entre 2 glórias, a do Filho do Homem e a dos homens. A do Filho do Homem está em entregar-se, servir e dar a vida. A dos homens é possuir, escravizar, dar a morte. É uma luta entre o egoísmo e o amor, onde o amor vence com a sua derrota e o egoísmo perde com a sua vitória. A história é um diálogo de mal-entendidos entre Jesus e os seus discípulos. O que a mãe dos filhos de Zebedeu quer de Jesus não é glória, ou seja, não é Deus, mas vanglória, ter, poder, aparência. Este texto nos prepara para o próximo, com o qual se torna um só. A iluminação dos cegos de Jericó será a queda da vanglória que nos impede de receber a glória.
A revelação do Filho do Homem que sobe a Jerusalém é a luz que perfura violentamente as nossas trevas e revela a cada homem a verdadeira identidade de Deus. A glória é amar, servir, dar a vida. No Evangelho de hoje, o modo de pensar e de agir do mundo e o modo de pensar e agir de Jesus são comparados e confrontados. Um deles é apresentado no comportamento dos grandes, no seu desejo de opressão, de dominação. A outra é caracterizada pela conduta de Jesus, que veio para servir e dar a vida pela humanidade. O exemplo de Jesus deve levar a uma mudança de mentalidade. A atitude solicitada por Jesus não surge espontaneamente, não é adequada ao homem. Exige, sim, uma conversão. Kierkegaard escrevia o seguinte: você não tem a menor participação em Cristo, nem a mais distante comunhão com Ele, se não se colocou em harmonia com Ele em seu rebaixamento. Tornar-se pequeno é a atitude oposta dos homens, sedentos de poder e de grandeza. Jesus se fez pequeno até a sua morte na cruz. Filipenses capítulo 2. Todos nós esperávamos que o Filho de Deus viesse para ser servido e condenasse os pecadores à morte. Mas não. Ele veio para servir e dar a vida em resgate por todos. As nações estão organizadas como sociedades, enquanto a Igreja deve sempre tomar consciência do que ela é. Uma família na qual não há superiores e súditos, senhores e subordinados, apenas irmãos com diferentes ofícios. O espírito de supremacia sobre os seus pares não é cristão, é diabólico. Qualquer forma de autoridade na igreja não deve ser um domínio, um senhorio, um poder, mas um serviço. E o Senhor diz isso de forma sem equívocos. Quem quiser ser o maior entre vós deverá ser vosso servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o vosso escravo. Há uma inversão na forma de compreender as funções de governo que a comunidade cristã muitas vezes ainda não parece estar plenamente consciente. Serviço é um conceito teológico, antes mesmo de ser uma atitude prática. Não se trata, antes de mais, de uma forma humilde de exercer o poder, mas de entender como um serviço. O servo não é o responsável pela casa, não tem poder e muito menos de ocupar o lugar do Senhor. Tomar decisões em seu lugar, assumir a responsabilidade dos outros, é apenas um zelador que coloca para o bom funcionamento da casa, que não é sua, e por isso não deve considerá-la como sua. A igreja pertence a Deus, a Cristo, que a governa diretamente, e não através de pessoas designadas em particular que assumem um determinado poder. Isso pode acontecer na nossa paróquia, pode acontecer nas pastorais, as chamadas pessoas que jamais poderão ser substituídas. O único que não pode ser substituído é Cristo. Como Deus, Jesus poderia ter exigido tratamento de senhor ao ser servido. Mas em vez de fazer valer os seus direitos soberanos, seus direitos divinos, ele os renunciou em favor das multidões, tornando seu servo e dando a sua vida pela sua redenção, pela sua libertação da sua escravidão, de toda a escravidão, de qualquer tipo. Ao escolher a condição servil, pretendia estar mais próximo daqueles que viviam na escravidão e devolver-lhes a consciência da sua dignidade e liberdade. O Evangelho de hoje reitera o hino da carta aos Filipenses, capítulo 2. Apesar de ser Deus, tornou-se servo, cumprindo o seu serviço com a morte e morte de cruz. Embora fosse rico, tornou-se pobre para nos enriquecer. 2 Coríntios capítulo 8. De fato, a verdadeira grandeza e a autêntica liberdade está na humildade de servir. Jesus está entre nós como alguém que serve.
São Tiago Maior. Bom, as informações sobre São Tiago Maior vêm do Novo Testamento. Nasceu em Betsaida da Galileia, em Israel, por volta do ano 5 a.C. Era filho de Zebedeu e Salomé, irmão mais velho de São João Evangelista, São João mais jovem dos apóstolos. Bom, ele é sempre citado como um dos 3 primeiros dos 12 apóstolos, com Pedro e André. É chamado de maior para não ser confundido com outro dos apóstolos, também de nome Tiago, porém mais novo, por isso identificado como menor, filho de Alfeu e Maria de Cleofas e primo de Jesus. Zebedeu, Tiago e João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. Bom, no mesmo dia, Jesus chama Pedro e André e logo depois Tiago e João para segui-lo como pescadores de homens. E todos imediatamente largam tudo, até mesmo o pai dos 2 últimos, Zebedeu, para ir com o Senhor. Tiago, Pedro e João foram particularmente íntimos de Jesus, porque só os 3 estavam presentes com ele em certos momentos importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, Lucas capítulo 8, a cura da sogra de Pedro, Marcos capítulo 1, a transfiguração do Monte Tabor, Mateus capítulo 17, e a agonia no Horto das Oliveiras, Mateus capítulo 26. O temperamento exaltado de Tiago e João lhes valeu de Jesus o apelido de Boanerges, ou seja, filhos do trovão, como se evidencia quando eles perguntam ao Senhor se quer que mandem descer fogo do céu para matar os samaritanos que não o acolheram bem. Lucas capítulo 9. Um outro traço de que os irmãos eram exagerados, ainda com mentalidade muito mundana, é o pedido que fazem à própria mãe de interceder a Jesus por eles, para reservar-lhes no seu reino os principais lugares. Conta a tradição que depois de Pentecostes, Tiago foi evangelizar a Espanha, voltando depois a Jerusalém, onde está registrada sua morte por decapitação a mando do rei Herodes Agripa, Atos capítulo 12, nos inícios das perseguições à igreja. Foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Seu corpo teria sido levado para a Espanha. Em 831, segundo a tradição, o bispo de Iria, cidade espanhola, atualmente Iria Flávia, viu uma estrela iluminando particularmente um campo, e ali foi encontrado um sepulcro com a inscrição: Aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. Jacobus, ou Jacó, é traduzido por Tiago. O local foi batizado de Campus Stelle, Campo da Estrela, nome que originou a cidade de Santiago de Compostela. Construiu-se lá uma catedral e basílica dedicada a ele, um santuário que é local de peregrinações desde a Idade Média, quando a igreja concedia indulgência plenária a todos aqueles que fizessem peregrinação ao local com espírito de penitência, arrependimento e conversão. Este benefício espiritual atraiu cada vez mais fiéis ao longo do tempo, com o aumento gradativo das rotas de peregrinação, atualmente com cerca de 800 quilômetros. É o famoso Caminho de Santiago de Compostela. Normalmente essa devoção é feita a pé, mas também de bicicleta ou outro veículo que exige esforço humano. E hoje há ampla organização e infraestrutura para acolher os peregrinos do mundo todo ao longo das várias vias de acesso. Na Espanha há 3 datas anuais comemorativas do santo: 23 de maio, por causa da aparição na Batalha de Clavijo, em 844, uma batalha contra os muçulmanos invasores da Europa montando um cavalo branco; 25 de julho, quando aconteceu o seu martírio, e 30 de dezembro, por conta da trasladação dos seus restos mortais para a Galícia, a região onde fica Compostela. São Tiago Apóstolo, Santiago ou Santiago de Compostela, deu nome a muitas cidades e é padroeiro da Espanha, da Guatemala, do Chile, da Nicarágua, dos peregrinos e cavaleiros, como também dos exércitos espanhol e português, em honra da sua coragem em dar testemunho do Cristo. Por isso foi criada a famosa Ordem de Santiago, valorizando a honra, a lealdade, a coragem e a fé. Oremos.
Deus Pai, que nos criastes para estarmos convosco, concedei-nos por intercessão de Santiago Maior a têmpera de ter verdadeira intimidade com Jesus, acompanhando exclusivamente os momentos de excelsa transfiguração e nos de pavorosa agonia, para que ao final dessa peregrinação terrestre, tendo definitivamente decepado o apego ao corpo do pecado, possamos ser verdadeiramente chamados filhos de Deus e não filhos do trovão. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém. Por intercessão de São Tiago Maior, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se você já fez, por um acaso, aí os caminhos de Santiago de Compostela, deixe um recado lá para nós, para a gente saber um pouquinho como foi essa experiência. Eu particularmente nunca fui, tenho muita vontade de fazer, né? Mas se você fez, conta pra gente ali como é que foi essa experiência, tá bom? Excelente dia para você e amanhã eu espero para a Enciclopédia Bíblica. Então, até lá!